Olá, seja bem-vindo ao EduCast, um podcast idealizado com o objetivo de apresentar conteúdos relacionados à gestão de projetos. Esse podcast foi idealizado pelo LARC, Laboratório de Arquiteturas e Redes de Computadores da USP, e será apresentado pelo Eduardo Teruya e por mim, Rosângela Marquezon. Esperamos que você goste do conteúdo. Um abraço. Olá, Edu, tudo bem? Tudo bem, Rosângela? Tudo jóia. Estamos aqui para mais um episódio do EduCast. Hoje vamos dar continuidade, né, ao episódio anterior, no qual nós falamos sobre as doenças da gestão de projetos, né? Questões que são comuns acontecer, é comum, né, de acontecer em diversos projetos. E no último episódio nós falamos sobre a síndrome do estudante. Você explicou para a gente, né, por que isso é comum acontecer e como que podemos atuar para amenizar essa doença. Uhum. E hoje, então, vamos falar sobre o quê? Sobre nesse aspecto de doenças. Bom, a gente está citando aqui o artigo, né, que são as 5 doenças do gerenciamento de projetos, um artigo de 2006 do Alan Elder, né, de uma instituição americana chamada No Limits Leadership, e esse artigo, né, foi traduzido para o português pelo Adail Retamal. É um artigo bem interessante porque ele fala de aspectos comportamentais e ele chama de doenças, né? Mas são problemas, talvez assim, que a gente acaba enfrentando, né? Então, falamos aí da questão da síndrome do estudante ou procrastinação, né? Vulgo procrastinação. E aí tem mais 2, pelo menos, que a gente poderia falar hoje. Uma delas é multitarefa nociva e a outra é a famosa lei de Parkinson. Não tão famosa assim, né? Essa eu estou mais curiosa para saber. É, Então, vamos mas acho começar que pela multitarefa? vamos. Bom, multitarefa nociva, eu acho que é mais imediato o entendimento que se você fizer várias coisas, você chavear entre várias tarefas, nesse caso você sofrer interrupções, isso é pior do que se você fizesse aquela atividade do início ao fim, certo? Então você gastaria menos tempo, né? Terminaria talvez com mais concentração e tudo mais, né? Então você não perde o contexto, né? Quando você sofre muita interrupção, até você retornar, voltar, onde é que eu estava mesmo, né? E retomar as atividades, você realmente tem esse tempo aí de readaptação, retomada. Então é um pouco intuitivo que quando você sofre interrupção é ruim. Agora, o artigo ele chama de nocivo justamente quando existem multitarefas que começam a sofrer assim de uma forma interrupções, né? Você tem uma tarefa, essa tarefa sofre interrupções e você então tem que fazer várias atividades e notoriamente você está atrasando essa atividade. Talvez eu precisasse terminar a minha parte para passar para você. Então, se eu estou sofrendo interrupção naquela minha tarefa, então ela deve estar atrasando e, portanto, eu estou atrasando o projeto todo, né? Porque eu não vou passar para você a minha Tem alguém parte. esperando. Exato, alguém está esperando. Então, o conceito, na verdade, de multitarefa nociva é quando existe uma dependência. Então, o que eu preciso fazer vai ser insumo para, por exemplo, você, né, Rosângela, fazer a sua atividade, a sua tarefa. Então, aí sim começa essa história de multitarefa nociva. E é claro que, assim, interrupções, isso é do dia a dia, né? A gente está concentrado fazendo algo e você vai ter interrupções. Então, como lidar com isso é muito importante, né? Então, normalmente as pessoas acabam, enfim, você tem, você tem métodos que atuam sobre essa questão de priorização. Então, os famosos squads hoje em dia, né, eles são uma forma de você criar uma priorização em cima de uma sequência de atividades, né? Então, métodos ágeis acabam fazendo isso, né? Você se concentra para entregar um sprint, né, num período aí de 1, 2 semanas, por exemplo,
e aquilo já tem uma priorização. Então, a tendência é que você consiga entregar aquilo, você tem um foco maior, né? Sim. Agora, isso a gente está falando aí de algo que é tanto quanto recente, vamos falar assim, né? Porque você, quem não atua no squad, mas tem um ritmo aí de resolução de problemas, um suporte, por exemplo, você está lidando com um problema, daqui a pouco entra um ticket e você tem que parar o que você está fazendo, que talvez fosse um pouco mais demorado, para responder algo de maior prioridade, né? Então, quando você começa a demorar muito, hoje em dia a gente tem essa questão de SLAs, né? O Service Level Agreement, né? Ou seja, você tem um tempo que você precisa responder para o cliente, para uma outra área, né? Então, isso começa a afetar esse desempenho, né? Como um todo aí da sua área, você mesmo, da sua equipe, né? Até da sua empresa, né? Em relação ao tempo de resposta que precisa dar ao cliente, né? Então, Fora o é desgaste, preciso... né, que isso gera também. Exatamente. Então, precisa ter meios de você absorver isso e você ter uma clareza de prioridades, né? Então, isso é uma questão muito de organização. A gente vai lidar, né, assim, eventualmente, com uma mudança de prioridades, isso faz parte, né? A gente saber, né, que vai ter que parar o que está fazendo, entrou algo de maior prioridade, você vai ter que fazer aquilo. Isso é algo esperado hoje em dia, né, dado o dinamismo. Agora, se Sim. isso começa a afetar de uma forma muito negativa o desempenho da equipe, das pessoas, é preciso olhar para esse processo de trabalho e ver que essa mudança de prioridade não está acontecendo assim, né, uma vez por semana, não. Às vezes acontece várias vezes ao dia. Então, isso se torna um problema, porque a pessoa se torna um tanto quanto improdutiva ou de baixa produtividade. E muitas vezes a culpa não é dela, né? Ela faz o melhor que pode, mas sabe aquela coisa assim? Ela está O se processo não esforçando, está auxiliando, né? Ela. exatamente, e um monte de gente Uhum. reclamando do trabalho dela, né? Então, essa é uma questão que precisa ser vista. A gente está falando aqui de gestão de projetos, né? Então, do ponto de vista de projeto, me parece que é muito mais claro, como você, né, se você entrar ali num esquema de método ágil, parece que isso já está meio equacionado. Agora, se você for para um exemplo, como eu disse, de suporte, ou alguém que, né, não tem assim um trabalha numa equipe e tudo mais, tem uma tarefa, né, mais, mesmo administrativa, isso acontece demais, né? Então, você tem coisas que você Sim. tem que resolver imediatamente, né? Não tem... São coisas assim, por exemplo, de ordem legal. Então, se estabeleceu ali uma nova lei, então você tem que ir lá e resolver. Não tem que discutir, certo? Você tem que mudar Sim. alguma alíquota, né? É o que a Uma gente lei falou nova desde o entrou. primeiro dia, né? Desde o primeiro episódio, de que o projeto é algo vivo, né? Então É, tem que é, saber que vai acontecer, né? Essas surpresas, mas pelo que você está falando, eu entendo que tem que tentar amenizar ao máximo, né? O impacto dessas interrupções, dessa mudança de prioridade. é. Acontecia muito antes desse conceito mais moderno hoje de squad, né, que é você pegar as pessoas que têm uma determinada expertise, coloca todo mundo dentro de um squad, essa equipe vai resolver um determinado problema muito específico, né? Então isso cria um foco. Na verdade, o que se fez foi usar um conceito muito antigo de gestão de projetos que se chama organização projetizada, né? Então, o que é uma organização projetizada? É você pegar perfis diferentes, várias pessoas que têm ali, por exemplo, alguém que tem mais um perfil de levantamento de requisitos, outro de arquitetura de sistema e outro de desenvolvimento, e trabalham juntos, né, em, em algo mais interativo, né? E iterativo também no sentido de fazer iterações, né? De Uhum. ser incremental, mas eles interagem mais também.
né? Existe uma dinâmica maior porque eles fazem parte de uma equipe, uma mesma equipe. Ah, isso é a estrutura projetizada, ou seja, né, a gente enxerga o projeto como prioridade e, apesar de você ter os vários perfis, você pega, faz um corte vertical, né? E Entendi. aquela equipe multidisciplinar, ela está focada em resolver um problema. Então, isso é a estrutura projetizada. O que existe, ao contrário disso, é justamente você ter uma estrutura matricial, né? Aí é o seguinte, você tem a área de arquitetura, você tem a área de desenvolvimento, você tem a área de testes, Que e muitas vezes não tem nessa interação aí, exato, que exato, tem você na não tem. projetizado. Então, o que o Squad fez hoje em dia foi projetizar a estrutura, e que todos já sabiam que isso era melhor. Mas o problema é que a estrutura organizacional das empresas ela não facilitava, né? Porque era tudo muito fechado em silos, né? Que a gente até Sim, chama, né? Então era tudo muito assim segregado. Então todos os gerentes de projeto numa mesma área, todos os desenvolvedores numa mesma área, né? Então você tinha que responder para o seu gerente da área de desenvolvimento. E ele podia ficar trocando a sua prioridade entre um projeto e outro a depender da pressão que ele sofria, certo? sim. Agora, quando você é designado para trabalhar num projeto específico, resolveu esse problema, né? Porque agora eu fui tirado ali dessa estrutura matricial, né? Que eu não tenho que ficar ali me desdobrando entre vários projetos e respondendo horizontalmente ali, né? Para o meu gestor, por exemplo, de desenvolvimento ou da área de testes, enfim, né? E aí Perfeito. eu consigo, eu sou deslocado para um squad e aí eu vou lá e desempenho o meu papel para resolver aquele problema e respondo para aquele gerente daquele projeto específico, né? Então eu Entendi. fico Por mais isso que focado, já né? ameniza muito mais essa possibilidade, né, de acontecer essa multitarefa nociva. Porque imagina você Sim, tendo que sim, responder para a prioridade de diversos projetos, né? O quanto sim. de fato isso pode ser É, complicado. primeiro que o problema é quando você tem que definir a prioridade, porque se todo mundo chega e fala que é urgente, então se tudo é urgente, nada é urgente, Aí isso né? leva à síndrome do estudante, né? Porque se Pois é, você aí você, sozinho tem que definir, você é, realmente pode querer fazer a sua regra seja vou fazer as coisas mais fáceis e não as que são é, mais urgentes, né? Talvez. eu vou priorizar os meus amigos, aquele cara com quem eu almoço, Sim. entendeu? Será que isso é conveniente para a organização? Eu não sei. Eu estou tomando uma decisão sem saber de consequências, Sim. né? Então a priorização não deveria vir de mim, ela já deveria vir a partir de uma definição organizacional, né? A organização sabe que é importante. Então se a organização chegar e falar para o projeto A, porque eu preciso de mais recursos aqui no projeto B, porque o projeto B ele tem maior impacto hoje, né, para a nossa organização. Então, quem tomou essa decisão provavelmente foi um nível muito maior, né? Sim. Alguém da área de negócio e conversou com a área, né, ali responsável pela execução e tomou essa decisão. Então, eu sempre digo que o problema é quando a gente tem que tomar decisões que não são da nossa alçada. Então eu Sim. falo para as pessoas, falo, não tome decisões que não são da sua alçada. Procure o seu Reporte, né? Que superior. você precisa de uma Exato. decisão, sim. É. E, e ver, torcer para que essa pessoa tome decisões, porque às vezes também não toma, né? A pessoa Pois é, sabe que sim. eu conheço aí, tem gestores que não gostam de tomar decisão, sabe? Para não se Pois é, comprometer. exato. Mas Então, essa é uma das partes que mais me encanta na gestão de projetos, né? Porque quem realiza de fato os projetos são as pessoas, mas a gente consegue aqui no nosso papo perceber o quanto a cultura, o quanto os processos impactam diretamente, né,
na qualidade da entrega de um projeto, na qualidade de vida, né, do profissional que está ali sendo liderado. Então, isso é importante, né? Muito importante. Você falou uma coisa super relevante, qualidade de vida da pessoa que desenvolve o projeto. Porque muitas vezes essa questão de multitarefa nociva, de ficar priorizando e fazendo mudanças de prioridade várias vezes ao dia, a pessoa se torna assim, extremamente frustrada, né? Porque ela trabalha demais e parece que sempre está atrasado, a qualidade nunca é Pois aquela que ela é. gostaria de entregar, né? E as pessoas sempre estão reclamando dela e no final das contas ela está dando o máximo ali, sabe? Sim, é E, frustrante, né? Porque você é, nunca chega em nenhuma etapa final, né? Tá sempre é, é, ali. é. É interessante. Então, Eu até fiquei. não, Pode pode falar. terminar, desculpa. Não, é Eu, papel do gestor observar isso. sim. Eu fiquei pensando também nessa questão no período atual, né, que estamos vivendo de pandemia, muitas pessoas trabalhando em home office, o quanto isso, de fato, também já está impactando, né? Porque agora são interrupções não somente do trabalho, são interrupções ali dentro de casa com questões pessoais. E se além dessas outras questões eu tiver também esse aspecto de multiprioridades aí dentro do trabalho, o quanto isso deve afetar, né, de fato, Uhum. a Sim, do de vida do sim. colaborador. Hoje, o grande problema é que o mercado tem modas, né? Talvez a gente fale um dia aí dessas modas aí que o mercado segue, né? Hoje a moda é transformação digital. E aí você quer transformar a empresa, até acabar com papel, todos os processos tudo digitalizado, né? Enfim, é, e fica mudando de prioridade toda hora. Deixa as equipes malucas, né? Porque Sim, não se chega a lugar nenhum, porque não se tem efetivamente um plano. É tudo, olha, nós assumimos o compromisso aqui, tá? Corre todo mundo para lá. Aí, né? Apareceu outra coisa no meio. Então corre todo mundo para cá. E aí você fica de incêndio em incêndio. não tem um Então, caminho, né, único a seguir. nunca realiza nada direito. Efetivamente é isso, né? A qualidade costuma ser muito baixa Sim, nessas situações. sim. E essa pandemia acelerou ainda mais, né, a necessidade de fazer, de fato, essa transformação. Então, É, aí a importância maior de saber fazer a é, gestão, né, disso. sim, sim. Não, com certeza. E aí a gente tem também o nosso segundo problema aí, né, decorrente aí Esse eu estou dessas doenças curiosa. que citei aí, a lei de Parkinson, né? Não é mal de Parkinson, deixar isso bem claro, né? Esse lei de Ah, Parkinson, mal de Parkinson é a doença, obviamente, uhum. neurológica, mas a lei de Parkinson assim como a lei de Murphy, né? Que você não sabe quem é Murphy, também não sei quem é Parkinson, né? Mas não tem nada a ver com a Sim, questão da doença, mas o conceito o enunciado, né, inclusive da lei de Parkinson, é que se o trabalho ele se expande para preencher todo o tempo disponível. Então, o que que isso significa? não parece bom. Não é bom, né? Ele está muito relacionado às estimativas. Então, por exemplo, se eu faço uma estimativa de, olha, Rosângela, eu vou entregar isso aqui para você em 2 semanas, essa minha tarefa, né? Só que aí eu sei, por exemplo, que eu sofro do problema de multitarefa, problema anterior, de interrupções. Então, Certo. se eu fosse fazer essa atividade, essa tarefa, sem interrupções, eu demoraria 2 semanas. Agora, como eu vou sofrer interrupções, porque isso é da estrutura, porque isso é do dia a dia, eu vou falar para você que eu vou fazer em 4. Que eu sei que não vou Aí, me dedicar totalmente, né? pois é, Todo o então. meu Aí, tempo. aí você, já me conhecendo e conhecendo os demais da equipe, você chega e fala assim, o Eduardo falou que vai terminar em 4 semanas, né?
Não, eu vou colocar uma margem de segurança, porque ultimamente ele não tem entregado no prazo que ele falou. E eu vou ter uma gordura aqui, né? Eu vou falar para o meu chefe ou para o cliente que em Uhum. vez de 4, nós vamos entregar em 8. Uau! De E duas aí você vai, semanas, vamos para 8. pois é, mas aí você vai negociando, e o que que isso significa do ponto de vista de planejamento? Primeiro que toda gordura que você coloca, você vai ter que, aquilo é tempo que você está pagando o recurso humano, né? Então isso vai custar mais para o projeto. Sim, Segundo que você já também perdeu talvez um time to market, né? Que você precisava entregar aquilo, e se é factível de entregar em 2 semanas no sprint de 2 semanas, você está entregando em 8, ou seja, quase são 4 vezes mais, né? por Daria. exemplo, se a gente vai falando de transformação digital, né? Tudo Pois para é, ontem. pois Né? é, exato. Ou seja, hoje em dia também com a dinâmica no mercado, você tem que colocar produtos novos. Se você trabalha na área de sistemas, né? Produtos novos, talvez a cada 15 dias, talvez Sim. semanalmente, você precisa colocar Uhum. um feature novo, alguma coisa assim, uma novidade, uma campanha que você está fazendo, né? Então você precisa colocar isso no ar, efetivamente. E isso exige uma mudança do funcionamento, né, da operação do sistema. Então, se você demora para colocar no ar um negócio que você pode fazer em 2 semanas em 8, aí realmente, né, você vai ouvir muita reclamação. Né? Então, você percebe que essa atividade ela poderia ser feita em duas, ela acaba sendo, no final das contas, né, talvez eu entregue para você em 4 mesmo do jeito que eu havia dito, porque se eu Certo. entregar em 2 semanas, vamos supor que nesse período aí eu não tive interrupções, eu consegui fazer as coisas direitinho. Só que Terminou em aí duas. eu terminei em 2. Aí você vai virar para mim e falar assim, pô, mas você terminou em 2, mas você pediu 4, né? Não, da próxima vez que você falar para mim, eu não vou acreditar. Vou pegar a sua estimativa e vou cortar pela metade, certo? Sim. Então, se isso aconteceu algum dia Conta. comigo, em algum dia, né, você fez isso comigo, vai ser a última vez que eu vou entregar para você no prazo que era o prazo real. Eu posso ter terminado em Entendi. 2, mas eu vou entregar para você em 4, porque foi uma eventualidade que eu não tive interrupções, não tive multitarefa, né? Sim. Então, E você se eu vou prevendo ser isso, penalizado, é, se eu vou ser porque eu vou entregar, penalizado, né? é, entende? Então, vira a lei de Parkinson, ela se baseia nessa questão que se a tarefa ela tem um tempo, ela pode ser terminada em x sobre 2, né? Mas se ela foi estimada aí para terminar em x, então ela vai terminar em x. Ela vai se expandindo para ocupar aquele tempo que havia sido inicialmente previsto. Mas você percebe que o que está errado aí, né? Uma certa cultura de punição da organização, né? Sim, E também esse método de você ficar colocando gordura em cima de gordura, certo? sim. Porque É, vira uma coisa que o próprio artigo ele chama de tudo é ridículo, né? Na verdade, esse processo de estimativa é ridículo, e porque você até vai mesmo colocando por falta gordura de sobre gordura. transparência, né? Eu percebo, né? Você não sabe se a pessoa colocou a mais ou não, se ela estipulou já É, o prazo certo. é, exato. Então você percebe que isso está muito relacionado à forma como se lida com o erro. Entendi. Então as organizações elas têm um problema que assim quando alguém faz algo errado e a pessoa admite, infelizmente em alguns lugares você é punido, né? Então eu já Sim. vi casos aí em que isso aconteceu, né? A pessoa cometeu um erro lá no desenvolvimento, aí ela foi lá e admitiu, falou, olha, foi eu que fiz esse erro aí, né? Que parou o nosso sistema. Ah, tá, pois não. Pode demitir esse cara. O cara foi demitido. Nossa, Não preciso dizer para você que depois disso os problemas continuam acontecendo, mas ninguém nunca descobriu mais, né? Os problemas exato. eles surgem e vão embora de forma mágica, né?
porque não tem, é a cultura da punição, né, por quem fala a verdade. Então, o que as pessoas falam? Então, não vamos falar a verdade, vamos ficar todo mundo aqui, ó, cada um na sua, com suas proteções. A pessoa não tem segurança, né, psicológica para poder chegar lá e dizer, olha, está acontecendo esse erro, e muitas vezes, eu acho que quando é o erro com você é ruim também, mas eu imagino nesse caso, se ela tiver que reportar um erro de outra pessoa, que ela não Uhum, sabe, né, qual vai ser o impacto também, uhum, entendeu? Muitas né? vezes deve deixar isso oculto, né? E aí Exato, vai gerando esses exato. Então, problemas. a organização ela tem que estar muito ciente disso. Então, você percebe que são problemas que organizações têm que resolver, né? É a forma como elas lidam, é a forma também como os profissionais da gestão fazem isso, né? Se eles são de fato mais transparentes, fala assim, gente, ó, realmente eu não tenho gordura aqui, tá? Ou a gente entrega, ou a gente, né? Porque assim, não é para mim que vocês têm que, é o nosso cliente aqui. Então, Exato, tô jogando limpo, né, com vocês. estou jogando limpo, é. Então você percebe que até nisso também, quando surgem os métodos ágeis e eles colocam aí o PO, né, o Product Owner, para trabalhar próximo da equipe, esse cara ele é o interessado, ele é o gestor do negócio. Então ele tem o interesse de colocar aquele feature no ar, né? Se for Sim, um sistema. Então, ele vai também ter uma proximidade maior com a equipe que desenvolve para falar assim, puxa, esses caras não são preguiçosos mesmo, é porque realmente isso é complicado. Eu estou vendo ali eles trabalhando, eu estou vendo que eles estão entregando, mas não é o que eu achava. Eu achava que eles simplesmente não ligavam para o que eu fazia, eu fazia o pedido só, né, 8 semanas depois é que entregava, né? sim. Esse exemplo aí que eu dei, né, lá no início. Então, ele começa a se aproximar, quebra-se, portanto, um muro que existia ali, né? E isso trouxe uma realidade maior também, em termos tanto da equipe que desenvolve saber qual é a prioridade e não precisar ficar colocando margens de segurança, né? Ter mais, acho que liberdade para falar das dificuldades, né? E efetivamente falar, olha, isso não dá para fazer nesse prazo, né? Ou dá para Sim, fazer até antes. Você quer incluir mais alguma coisa? Puxa, quero. Que legal. Então, mudou a forma de pensar, né? Mas esse exemplo da lei de Parkinson, esse exemplo foi real na minha vida durante muitos anos de desenvolvimento, né? Eu trabalhei com desenvolvimento e você viveu na sendo pele. cobrado, viver na pele, né? E você ser punido se você é, fizer antes, né? Então você entrega antes, aí na próxima vez você corta o orçamento, né? Isso acontece muito também em instituições em relação ao orçamento, né? Se você não executar o orçamento que você pediu, no próximo Perde. período você perde, né? Ou você sofre um corte. Então, o que as pessoas fazem? Elas gastam o orçamento com coisas que elas não precisam. Por Mesmo quê? assim, Porque no ela sabe que se momento, não né? gastar, entendeu? Então, se Sim, não gastar, vai ser cortado. Então, para não cortar, então eles acabam mantendo aquele orçamento. Ah, mas não era melhor então a gente ter falado, olha, gente, nós terminamos, fizemos o que a gente se propôs com uma economia de 20%. Puxa, isso excelente. poderia. Essas pessoas tinham que ser bonificadas, assim, sabe? Pois é. Pega, sabe? Pega a E, parte tipo, desse no próximo 20%. pode até vir, né? É, Esse exato, caso, sabe? Fala sim. assim, olha, gente, nós entregamos. Não, o que que acontece na maioria das organizações? Ah, fechou com 20%, tá bom, o próximo orçamento tá cortado 20%, porque se vocês conseguiram fazer com 20% a menos. Então você percebe que é uma cultura da Curioso. punição, Sim. né? É absurdo isso, não tem a menor Induz lógica. ao erro. Você induz a Né? pessoa a não falar a verdade. Existe uma cultura Curioso. perversa, entendeu? Perversa. Então, é triste falar isso, né?
Mas isso vai se refletir no orçamento, isso se reflete em escopo, isso se reflete em prazos, como a gente está falando aqui na questão de Parkinson, né, que é basicamente prazo, né, cronograma, mas Sim, isso você pode expandir para outras áreas. É uma tragédia. é uma outra doença aí muito comum. Pois é, é a Também. autoproteção. É a autoproteção. Eu tenho que me proteger do. O meio, ele é hostil, né? Ele quer me devorar, ele quer me prejudicar. Então, eu não posso confiar. Eu tenho que ter meus esquemas de proteção. Então, quando todo mundo tem seus esquemas de proteção, se essa organização ela é muito estratificada, né? Tem vários níveis, cara, uma coisa que poderia ser feita em uma semana acaba demorando 3 meses quando chega lá em cima, né? Aí você olha e Entendi. fala, não, mas para entregar isso você vai demorar 3 meses? Não, não é possível. Aí o que acontece? O, Finaliza lá o o, primeiro que deu para. o diretor ele sabe que aquele prazo é absurdo. O que ele faz? Ele corta. Ele fala, não, você vai entregar isso aqui, né, não, 3 meses é absurdo. Não, você vai entregar isso aqui em um mês. Você vai fazendo um monte de coisa e chega lá em cima, corta. Então, o que acontece quando você corta, né? As pessoas de baixo falam, ele cortou, olha, para 1/3 da estimativa. Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar a minha margem de gordura, de proteção, porque eu sei Ah, que ele vai cortar entendi, em 1/3. entendi. Então, é Uau, sempre assim, você se recalibra e se protege para a próxima, sabe? entendi. Você pode até se dar mal naquele projeto, naquela estimativa, mas na próxima você já se recalibrou e você já se voltou a Você se sabe que proteger. vai ocorrer isso. É É, interessante como, por exemplo, é muita falta de comunicação, né? Falta de transparência do porquê está se tomando essa decisão, né? E isso induz a você a pensar que é por um determinado motivo e você perpetua, né? Isso. Nossa, é. interessante. Então, você nunca tem estimativas assim realistas. Esse é o problema. Então, né, já Sim, vivenciei casos assim. Então, quando você chega e fala assim, mas qual que é o histórico nosso aí para a gente fazer uma estimativa? Não sei, essas estimativas todas não são confiáveis. A gente, não, a não gente tem adianta. histórico, mas é tudo fake, assim, sabe? Não adianta você olhar essas estimativas. Todas elas Sim, estão cheias de gordura, cheias de proteção, cheias de é, proteções contra cortes, né, efetivamente, que sofreriam lá na frente. Então, sim. não tem como você progredir nisso daí. Olha, Cultura achei organizacional. complicado lidar com essa questão, né? É, A equação aí é difícil, né, de é difícil, é resolver. difícil. É. As pessoas não são bobas, sabe? Você sofreu um Sim, corte, na próxima foi a última que você foi pego, sabe? sim. Vai ter a sua estratégia ali. Certeza. Infelizmente, né? Então, quer dizer, a organização ela não pode alimentar isso, porque tem gente que vai fazer isso de forma é, proposital, porque ela não gosta de sofrer pressão, porque ela gosta sempre de tomar um cafezinho com os amigos, de ter 2 horas de almoço, então ela não quer ter essa pressão sobre ela, sabe? Sim. Uhum. Então ela sempre vai jogar um prazo confortável, em que ela entregue, né, as tarefas dela de uma forma muito tranquila. Então ela não vai ficar nunca ali trabalhando de além do horário ou de fim de semana, sabe? Ela Sim. sempre vai entrar ali no horário normal, por exemplo, às 8 horas, e vai sair assim todos os dias e assim, né, todo mundo, todo o resto lá se matando e eles não. E esses indivíduos não, né? Você precisa ter o olhar, né, para entender exatamente se É, esse prazo é necessário ou não é, o porquê que está ocorrendo, né, esse é, maior prazo. é. Então você precisa Interessante. avaliar isso. E Uhum. pô, quem que está mais comprometido, né? Será que esse indivíduo ele está comprometido com a nossa organização? Ele está comprometido com a organização, mas até um limite, né? Quando na Sim, verdade a organização também não deveria assim arrancar o sangue da pessoa, sabe?
né? Sim, Coloca prazos assim que são absolutamente, e hoje em dia a gente vê muito isso, sob essa é, Ju. desculpa, entre aspas, né, de que a organização, hoje em dia, dinamismo, o mercado é assim mesmo, a gente precisa ser agressivo, não sei o quê, as pessoas acabam ficando ali até muito mais tarde. O contrário existe também, né? O projeto precisava de 8 semanas e colocam 2 de prazo, né? Exatamente, exatamente. Será que isso é Também é, sustentável? Né? sim. Quanto tempo a pessoa aguenta nesse ritmo, sabe? Aí Sempre com problema, sempre com problema. Não aguenta. não aguenta. Vai procurar Tem outra que ter coisa o para fazer. equilíbrio. Aí Tem que ter o junta equilíbrio. a multitarefa nociva e. Uau! Várias doenças É, aí juntas. é. Sim, Então você vê que e você vê que são todas as questões que se resolvem com método de trabalho adequado, com também uma gestão mais adequada, né? E um ambiente que se cria, né? Um ambiente de segurança, no sentido da pessoa poder exato, falar a verdade, né? Errou, tá bom. Qual foi o motivo, né? E vamos ver exato. então as causas. Às vezes às vezes é uma causa grave, mas as pessoas têm que saber, não é porque errou que vai perder o emprego, que vai ser penalizado. O erro faz parte, né? Exato, se você não tiver essa abertura, né, sempre vai lidar com essas questões de mudar prazo, você não ter essa confiança, né, de fazer É, o que tem que ser feito no tempo certo. é. Interessante. Enfim, Eita, Edu, são coisas complexas. não imaginava que essa era a questão da lei de Parkinson. É, Interessante é ver uma, como de fato ocorre hoje ainda nas culturas, né, é, organizacionais. é, acho que enfim, são coisas interessantes para se trazer à tona, para se discutir, porque é interessante que toda vez que eu explico isso para alguma turma, assim, né, eles se identificam muito com isso, mas muito, assim. O pessoal fala, nossa, isso aqui é o meu dia a dia, Não é uma exceção, né? não é exceção, é o dia a dia. É, Essa questão de mudar de prioridade toda hora, de colocar gordura, de você ser penalizado, fala, nossa, isso aqui é o normal. Então, infelizmente, né? sim, sim, por isso a importância de entender o que existe isso, porque acho que muitas vezes nem se percebe, né? Para a partir daí poder identificar, né, quais são os caminhos, quais são as ações que podem amenizar ou retirar mesmo nessa doença aí do Uhum, uhum, trabalho. uhum. Pois é. E toda Perfeito. doença tem uma cura, né? Toda doença tem uma cura, exato. Então, e talvez você tenha percebido aí que quando eu cito os métodos ágeis, eles não vou dizer que foi sem querer, não, mas eles criaram mecanismos que corrigem, né, alguns desses Sim, problemas. Não corrige talvez, tudo, tá? talvez não era o ponto-alvo, né, do método ágil, mas acabou, de fato, sendo benéfico. É, Entendi. exatamente. Em algumas questões, por exemplo, priorização, ele resolveu essa questão de multitarefa é diminuída por conta do Sim, squad, né? Ah, enfim, essas questões de estimativas depende ainda da cultura. Você pode sim, achar que sim. você está lá, né? Olha, nós temos o Squad, nós temos né, Scrum, tudo, e Ainda tá, pode, né? ainda pode estar sendo Acontecer. enganado. Se todo time, né, tem essa mesma percepção, podem ir Entendeu? repassando. Sim, Exatamente. Às vezes a pessoa faz uma coisa e supervaloriza aquilo, sabe? Nossa, isso aqui foi sim. muito difícil de fazer. Não foi. Interessante. Nossa, excelente bate-papo de hoje. Obrigada Legal. mesmo. Vamos dar continuidade. Acredito que das doenças, essas eram as principais, né? Que nós É, acho gostaríamos de que, abordar. acho que as mais comuns e que as pessoas se identificam mais, né? Sim, Tem outras duas, mas eu acho que são mais casos mais específicos.
Eu acho que esses três, síndrome de estudante, a multitarefa nociva e a lei de Parkinson, acho que são os mais comuns que a gente, né, vê com mais frequência acontecendo nas organizações, Certo, infelizmente. sim. Mas a gente deixa o link aqui também para as pessoas que tiverem interesse em saber sobre as outras duas. Perfeito, Certeza. Edu. Muito obrigada. Quer deixar alguma mensagem final? Ou alguma despedida? Que, assim, a gestão é super importante, como vocês perceberam. Né? É uma gestão ativa que se preocupa não só em entregar uma vez, mas entregar outros projetos, né, com a mesma equipe. Então, você não pode matar a equipe, você precisa zelar pela equipe. Né? É o seu recurso mais precioso, né? É o que é quem Perfeito. executa. Então, se preocupar com a equipe, não entregar uma vez e nunca mais as pessoas, né, vão embora e tudo mais, mas você ter sustentabilidade. Perfeito. Sustentabilidade é isso aí. Perfeito. Obrigadão, então, e até o próximo episódio. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.